é maravilhoso porque em Cristo Jesus existe um contentamento. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo existe sustentação. Na presença do Senhor Jesus Cristo existe bênção. A palavra do Senhor vai dizendo que eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu gosto muito desse texto, porque ele faz menção desse fato, de que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Deus que pode suprir todas as necessidades do ser humano. Entretanto, a prioridade que o Senhor vai precisar de nós, vai exigir do ser humano, é uma fidelidade. Aqui nesse texto, então, nós temos, nesse primeiro aspecto, até o versículo 15, mais ou menos, o Senhor Jesus Cristo, ele vai fazendo menção dessa comissão, né? Ele delega esta atribuição a esses discípulos com essa missão de ir e pregar o Evangelho, pregar o nome do Senhor, dizendo o reino de Deus é chegado. Ele vai depois falar do custo disto, né? Porque ele vai dizer, olha, eu envio vocês no meio de lobos. Então, a mensagem que vocês vão ministrar é uma palavra que não vai ser bem aceita, não vai ser bem recebida, né? Algumas pessoas vão ouvir, vão receber, outras pessoas não, né? Outras pessoas vão agredir vocês, outras pessoas vão tocar vocês, quer dizer, não vai ser bem aceito esta mensagem. Então, até hoje é assim, as pessoas não recebem muito bem a palavra do Evangelho da graça de Deus. Quando o cristianismo prega, por exemplo, prosperidade bíblica, prega curas de doenças, que é um apelativo para a alma do ser humano, para a necessidade do ser humano, e é verdade que está nas Escrituras. O Senhor Jesus Cristo, ele curou muitos enfermos, né? Ele atendeu esta demanda e ele atende esta demanda até hoje. Quando nós estamos precisando, nós ajoelhamos diante dele, nós oramos e nós pedimos e ele estende a sua mão e ele faz, ele opera. Agora, essas coisas são secundárias. O que é primário no reino de Deus é verdadeiramente esse anúncio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de Cristo tem um custo, né? E o custo, muitas vezes, é essa inaceitação que nós vamos ter de outras pessoas por sermos cristãos. Mas isso também não tem problema, não tem, obviamente, problema. O Senhor Jesus Cristo, depois, ele vai falar sobre a importância disso, e ele chega com uma palavra bastante radical, aqui, lá pelo verso 37 do capítulo 10, e é o que eu quero ler para vocês aqui, onde ele vai dizer, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho e a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Você verifica aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele não está falando que nós não devemos amar pai, que nós não devemos amar mãe, muito pelo contrário. O primeiro mandamento com promessa é esse, amar pai e mãe, honrar pai e mãe, né? Hoje nós vivemos em um mundo onde muitos filhos têm abandonado o pai, têm abandonado mãe, não têm honrado os seus pais, não têm honrado as suas mães. Depois que eles envelhecem, têm jogado aí as traças ao léu, deixado muitas vezes a míngua. E isso não testifica com a palavra de Deus. A gente tem visto até dentro de igrejas, pessoas cristãs que têm abandonado pai e mães nesse sentido de não honrá-los, não cuidar, não tratar adequadamente. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele não está tratando aqui, obviamente, quando ele fala que quem não amar pai ou mãe mais do que a ele não é digno dele, claro que ele não está falando de amor, de honrar pai e mãe, de cuidar de pai e mãe. Ele está falando aqui que não pode haver um relacionamento na terra maior do que o que nós precisamos ter com ele. Eu não posso, por exemplo, ter um relacionamento amoroso com a minha esposa, ou com minha mãe, ou com meu pai, ou com meus filhos, tão grande que seja maior do que o amor que eu tenha pelo Senhor Deus. O amor que eu tenho por Deus deve superar todos os outros amores. E os outros amores que eu tenho pelas pessoas aqui nesse mundo dependem, obviamente, desse amor que eu tenho por Deus. Quando eu amo Deus, quando eu me sujeito ao Senhor, quando eu me coloco nessa posição de servo de Deus, existe
um amor que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo vai falar isso, e aí a gente extravasa esse amor para os nossos entes queridos, né? Extravasamos esse amor para os que estão à nossa volta. Ele continua dizendo o seguinte: e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. É impressionante esta palavra. Eu sei que tem muita gente que confunde aqui esta palavra, né, com sofrimento. Eu tenho que tomar a cruz do Senhor Jesus Cristo, então eu tenho que fazer um sacrifício ao Senhor Jesus Cristo. A minha cruz é um sofrimento que eu estou passando. Uma cruz é isso. Então as pessoas ficam colocando esse sofrimento, essas angústias, essas aflições que muitas vezes acometem a vida do ser humano, como sendo uma cruz. Não, essa cruz aqui é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Só existe uma cruz, que é a cruz do Senhor Jesus Cristo, que foi ali, que o levou, né, onde ele foi crucificado. E é essa cruz que nós precisamos tomar. Se a gente observar, por exemplo, no livro de Mateus, no capítulo 16, um pouquinho à frente, o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mas do que trata essa cruz? Essa cruz está tratando desse comprometimento, desta responsabilidade que nós precisamos ter com relação ao Senhor Jesus Cristo, com relação ao nome dele, com relação à palavra dele, né? É esse comprometimento, é esta palavra, esse amor que nós precisamos ter com relação ao Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vocês viram aí que escureceu o vídeo, é que nós tivemos uma queda de energia aqui. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Fiquem todos na graça de Deus, guardados pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E se Deus conceder a graça, amanhã nós estaremos de volta aqui com uma palavra aos nossos corações para a nossa edificação em nome de Jesus Cristo. Graça e paz.